para melhorar ainda mais a nossa estratégia sobre o TOEFL, é interessante a gente avaliar quantas perguntas e qual que é o estilo dessas perguntas que caem dentro de cada uma dessas 4 sessões que a gente viu. Por exemplo, na parte do reading, de interpretação, leitura de textos, você vai ter ali de 3 a 4 passagens com ali em torno de 700 palavras cada. São pequenos textos ali de 5, 6 parágrafos, pequenos. Para cada um desses textos você vai ter ali em torno de 10 perguntas para você responder. E lembrando que aqui essas perguntas vão estar em ordem cronológica, assim como o texto. Então as primeiras perguntas vão ser relacionadas ao primeiro parágrafo. As perguntas do meio vão ser relacionadas ao meio do texto, as últimas ao final do texto. Não vai ter nenhum caso nessa parte do reading em que você vai ter uma pergunta no começo, a pergunta número 1, se relacionando ao final do texto, ou a última pergunta se relacionando ao começo do texto, tá? O que é muito interessante pra gente como estratégia de prova. Você começa as perguntas e vai progredindo conforme o texto. Então você não precisa ler o texto inteiro de primeiro. No máximo ali fazer uma leitura dinâmica, um scanning do texto. Scanning é quando você dá uma olhada ali e tal, para ver do que se trata, quais são os assuntos principais. É muito interessante também ler o primeiro parágrafo e o último parágrafo. São dicas interessantes porque no primeiro está dando a introdução de tudo que vai ser falado e a conclusão está amarrando tudo que foi falado para concluir. Então são os parágrafos que acabam tendo mais informações, tá? E algo que eu recomendo para vocês ganharem tempo na prova, que é algo que realmente faz diferença. Cada segundo vai contar, beleza? Como a prova do TOEFL varia, algumas vão vir mais perguntas de reading, outras mais de listening, outras mais de speaking, cada uma vai ser diferente da outra. O tempo nessa parte do reading pode variar de 54 a 72 minutos, beleza? E em especial nessa sessão do reading, você pode retornar as perguntas. Então se você não sabe a pergunta número 2, você pode pular ela, continuar e depois retornar a pergunta número 2, beleza? Só não pode esquecer de responder nenhuma. A segunda sessão é o listening. Você coloca o seu fone para ouvir o áudio, conversas de professores, geralmente são conversas acadêmicas simulando a sala de aula, etc. A gente já viu isso. Mas o que eu ainda não tinha contado para vocês é como que esses áudios são separados, como que eles funcionam. Você vai ouvir 2 ou 3 conversas. Pode ser uma conversa mais acadêmica de um aluno com o professor, ou uma conversa de 2 alunos falando sobre homework, ou até mesmo falando de alguma coisa relacionada à vida acadêmica. Nossa, abriu um novo coffee shop, abriu uma nova cafeteria que é mais perto da minha casa, então vou ter mais tempo para estudar porque a cafeteria é mais próxima. Diversas situações assim, realmente da vida de um estudante. Essa conversa vai ter em torno de 3 minutos. E cada uma delas você vai ter em torno de 5 perguntas para responder. Por isso que é muito interessante aqui uma técnica de você, quando chegar na sala, eles vão te dar uma folha de papel em branco e um lápis, de você ouvir, e não precisa, e você nem conseguiria anotar tudo o que ele está falando, mas é interessante você anotar ali palavras-chave, coisas que inclusive mais pra frente você poderia até utilizar nas suas respostas. Pouca gente se atenta para isso, mas essa anotação, mesmo que só de palavras-chave ou de frases ou, sabe, coisas que chamaram a sua atenção, pode fazer a diferença, porque realmente 3 minutos de áudio pode parecer pouca coisa, mas na hora ali da prova, qualquer coisinha, qualquer informação a mais vai ajudar. Além disso, você vai ter 3 ou 4 áudios de aulas, palestras, situações em que existe um professor à frente conversando. Nesse caso, os áudios podem variar de 3 a 5 minutos e para cada áudio você vai ter 6 perguntas para responder. Beleza? É importante frisar que nessa parte do listening você só vai ouvir os áudios uma vez, então não dá para ficar repetindo durante a prova, tá? Por isso que é tão importante você estar preparado e estudar todos os simulados, todos os exercícios, aplicativos, tudo que a gente deixa aqui na plataforma para vocês. Nas próximas aulas você vai ver que eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes para ajudar vocês nesse período de preparação para chegar na hora da prova, ouvir uma vez e arrebentar. Importante relembrar que nessa sessão, no listening, você não pode voltar para responder perguntas anteriores, tá? Você vai ouvir os áudios, vai responder perguntas na sequência e aqui não dá para você pular e voltar. Tem que responder, tá bom? Importante. Essa sessão pode variar de 41 a 57 minutos. Depois da sessão do listening, você vai ter 10 minutinhos de break.
né? Então você vai poder descansar, relaxar, ir no banheiro, beber uma água, comer uma barra de cereal, etc. Momento para você dar uma espreguiçada e tal, mas é só 10 minutinhos, então passa bem rápido. Depois desse intervalo você entra no speaking, e aqui você vai ter em torno de 4 atividades. E um ponto interessante dessa parte é que aqui você vai precisar continuar com o seu fone, tá? Esse fone obviamente é entregue para você na própria hora do TOEFL, tá? Você não precisa levar isso daí da sua casa, eles têm todos os aparelhos ali, tá? Só para reforçar. E por que você vai continuar? Porque aqui na parte do speaking você vai falar tanto respondendo alguma conversa, então você vai ouvir um áudio, vai ouvir uma aula, vai ouvir uma conversa entre 2 alunos e responder uma pergunta que a prova vai te fazer, tá? Então aqui vai ter um mix de listening e speaking, ou um mix de reading, de você ler uma passagem, ler alguma coisa e dar a sua opinião, falar um pouquinho sobre aquilo. Geralmente os inputs para você vão ser ou um texto ou uma conversa, e a resposta final vai ser falada no speaking. Para cada uma dessas atividades você vai ter uma pergunta. E o interessante é que, por exemplo, se você está ouvindo um áudio de 1 minuto, tá? Você vai ter, depois desse 1 minuto de áudio, você vai ter um tempo, geralmente 30 segundos, ali para você se preparar. Então você ouve, se prepara, pega ali no seu caderninho, anota o que tu pensa em responder, tá? Lembrando, não dá para escrever a resposta inteira e nem dá para copiar tudo que o cara tá falando, então você vai ter que usar ali só palavras-chave, tá? A ideia ali é escrever os principais pontos que você não pode esquecer de responder na parte do seu speaking, e depois desse tempinho de preparação você começa ali a falar a sua resposta no speaking. Cada questão vai te dar um tempo para você falar, tá? E geralmente varia ali de 45 a 60 segundos. E o ideal, obviamente, é você preencher esse tempo todo. Então, se você tem 60 segundos, não vai falar 10 segundos, 20 segundos. Tenta falar o mais próximo de 55, 58 segundos. Se é 45 segundos, fala em torno de 40, 43, 44 segundos. Também não fale demais para você não estourar esse tempo. E depois a última sessão, que é a sessão de escrita, que é o writing, tá? Ali você vai ter 2 principais atividades e 50 minutos para você finalizar as 2, tá bom? São 2 textos, geralmente um texto maior e um texto menor, tá? E aí você pode dividir 20 minutos para o texto menor e 30 minutos para o texto maior. Na prova, eles não subdividem esse tempo, tá? Eu que estou te dando uma sugestão. Eles vão te dar somente os 50 minutos, você tem que meio que se planejar nesse período, tanto de preparar sua redação, quanto de escrever e depois revisar, tá bom? Mas a minha sugestão é 20 minutos para o texto menor, 30 minutos para o texto maior. Na primeira redação, você vai ter um texto para você ler, assim como quando você vai fazer uma redação do Enem no Brasil, eles te dão ali um textinho para você ler, eles vão te dar isso, tá? E também vão te mandar um áudio, então você vai ter que ouvir parte de uma aula. E depois disso você vai poder escrever a sua resposta em até 20 minutos. No segundo texto, eles vão te passar uma situação, tá? De repente um problema, alguma coisa, e aí eles vão pedir a sua opinião. E essa parte da opinião eu faço questão de frisar porque é um estilo de texto diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Quando você vai fazer um Enem, um vestibular, geralmente são textos não pessoais, geralmente dissertações, introdução, né? Ali os argumentos e uma conclusão, e você nunca usaria uma palavra como in my opinion. Você nunca escreveria algo na primeira pessoa do singular, tá? E aqui você pode usar palavras como I, eu, in my opinion, na minha opinião, e etc, tá bom? Inclusive, é esperado que você faça inclusive é esperado de você que na resposta você tenha alguma coisa nesse sentido na primeira pessoa, tá? E ali você vai ter os seus 30 minutos, beleza? O objetivo de hoje era te dar um pouco mais de contexto de como que era separado as perguntas da prova, o que caía, até para você ficar mais por dentro realmente do que vai acontecer ali no dia. Mais pra frente eu vou deixar para vocês algumas ferramentas, simuladores, para você treinar isso e se preparar, para você ver exemplos de perguntas e até mesmo entender quais são as respostas ideais para cada tipo de pergunta que é feito nessas provas, tá bom? Esse é só o começo, ainda tem bastante coisa pra gente aprender por aqui. Bora lá para a próxima aula.